Mas pastor, tanta coisa para pregar. O senhor vai pregar sobre isso sim, porque nós somos pentecostais. Somos caminhantes de dois mundos. Parte de nós pisa na terra e come arroz e feijão. A outra parte pisa nas regiões celestiais e dá glória a Deus e louva o seu nome. A parte que menos importa para o diabo é essa parte física, e a parte que a gente dá mais valor a ela. Não, pastor, eu não dou. Dá sim, a senhora não deu glória a Deus até agora, porque comprou essa porcaria dessa maquiagem do Avon. Fez essa maquiagem da Mary Kay, que não dura 24 horas. Aí o Senhor vem te tocar. Você fala, não posso chorar, porque senão vai borrar. Não posso pular, porque o meu salto 18 centímetros. Eu não posso. Aí você trava, porque você se preocupa com o que está aqui. O verdadeiro crente, quando entra aqui dentro, ele se preocupa com o que está por dentro dele. Explica melhor, pastor. Explico. Beleza não te leva a lugar nenhum. Riqueza não te leva a lugar nenhum. Inteligência também não. O ser humano que se estriba em cima da riqueza, da beleza e do conhecimento dele é um idiota. Dia desse eu estava vendo o final da vida de Gil Gomes. Alguém lembra do Gil Gomes? Estamos em Itacoaxetuba, região leste de São Paulo. Lembra do Gil Gomes? Uma verborrachinha, um jornalista. Ele terminou os dias dele sem conseguir pegar uma colher. Mal de Parkinson. Eu vi presidentes americanos que só podiam ser presidentes porque estudaram no MIT ou estudaram em Harvard. Terminaram os dias sem reconhecer a esposa por causa de uma doença no cérebro. Como é que é o nome daquela doença que faz as pessoas esquecer tudo? Alzheimer. Eu vi pessoas bonitas. Dia desse eu vi o vídeo de uma moça linda, uma modelo. Deram para ela um cachorro, ela foi brincar com o cachorro arrancou o rosto dela. Não sai mais de casa porque está destruída. Eu vi gente pobre ficar rica, eu vi gente rica ficar pobre. O ser humano que se estriba em cima daquilo que para os homens normais é a razão, que é a beleza, a inteligência e a riqueza, são idiotas. Eu estou pregando aqui para a nata da sociedade. Eu estou pregando para homens e mulheres que podem não saber falar how are you, podem não ter dinheiro para ir no McDonald's, mas eles têm uma percepção de que o mundo invisível é real. Você já viu alguém chamar uma pessoa importante, rica, cheia de ouro para expulsar demônio? Eles chamam aqueles crentes que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. É sempre o analfa de pai e o beta de mãe. Tem gente rica aqui, eu vi uns carrinhos ali fora. Na hora que tudo aperta, você sobe o morro. Você leva até segurança. Vai lá na casa daquela irmãzinha, que em vez de joelho, ela tem um calo aqui. Porque quando a velha começa a falar tudo errado e bate o pé no chão, Deus salta no trono dele. Mas quando tudo está bem, você não chama essa criatura para ir no churrasco na sua casa. Fechou o contrato, você pega os seus amigos e vai para o melhor restaurante de Campinas e faz descer o uísque Ballantines, 12 anos envelhecido, e diz, eu sou da alta sociedade. Mas quando tudo desaba, é aquele povo ignorante que você procura para orar por você. Por quê? Porque não dá para ter tudo. Como é que as pessoas procuram aqueles ignorantes? Porque aqueles ignorantes podem não ter aquilo que a terra quer, mas eles têm aquilo que o céu quer. São videntes, são pessoas sensitivas, são pessoas que percebem o mundo espiritual. Depois de 40 anos na presença de Deus, eu chego na igreja e eu percebo o clima. E é daí que sai o sermão. Você nunca perguntou como é que o senhor prega? Como é que o senhor escolhe a mensagem da noite? Porque alguns estudam a semana inteira porque pregam uma vez por semana. Eu prego todo dia há 40 anos. Eu tenho a Bíblia dentro da cabeça, eu tenho 1000 sermões aqui dentro. Eu chego, dobro o meu joelho, enquanto eu estou de joelho dobrado, eu falo, Senhor, me faz perceber o ambiente. Aí eu percebo o ambiente. E gritos não me empolgam, pulos não me empolgam, e cara feia também não. Porque em dado momento o Senhor fala, é isso que eu quero falar. Eu tenho a percepção. Quando eu era jovenzinho, me preocupava com gritos de crente. Agora, assembleiano, depois de 53 anos, tô nem aí se você grita ou não. Eu quero te falar não que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Quando esse culto terminar e você sair para aquela rua, Deus vai te dar visões. Você vai ver demônios em árvores, vai ver demônios em cima de carro, vai ver demônios que mandam na rua da sua casa. Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria pesada. Vai entrar dentro de casa e o corpo vai arrepiar inteirinho. Vai ver objetos, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí você vai lembrar dessa pregação. E o Senhor vai fazer você lembrar, eu te treinei nessa noite. E o diabo não vai mais te enganar. Esse ano de 2026, eu determino a falência do império das trevas na sua família. Eu decreto que os demônios que estavam escondidos atrás da tecnologia, atrás da beleza, da inteligência, atrás da filosofia, vão ser revelados. E você vai agarrá-los pelo chifre, vai esfregar a cara deles no chão e vai dizer, o Senhor é maior do que todos eles.
Anote aí, crente, o diabo tem poder, mas quem está dentro de você tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, toda a unção. Somos seres espirituais, somos sensitivos, somos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus é um ser triuno. E nós, seres humanos, somos seres tricotomos: corpo, alma e espírito. Aí uma coisa que poucos crentes sabem: o que é alma? O que é espírito? A alma é o palco das nossas emoções. A alma é o veículo que Deus usa para expressar aquilo que o corpo sente: felicidade, choro, angústia, conhecimento, raiva, ódio. É a alma que traduz isso. E o que é espírito? Espírito é psique, inteligência. O que nós treinamos no culto não é a alma, é o espírito. Por quê? Porque se alma é sentimento e é coração, a Bíblia diz que enganoso não é a mente do homem. Enganoso é o coração do homem. Você é atraído pelos seus sentimentos. E muitas pessoas sentem aquilo que não é real. Vocês conhecem pessoas com problemas psicológicos. Eu tenho uma filha que teve problemas no passado com a imagem dela. Ela sofria com distorção de imagem. Uma menina linda olhava para o espelho e via um monstro. Não adiantava você falar para ela: você é linda, você é perfeita. Ela continuava vendo o monstro. Isso tem a ver com o quê? Sentimentos. O coração dela era enganoso. Aí a palavra foi pregando, a palavra foi entrando dentro dela. E a palavra de Deus é como uma espada aguda que vai na divisão da onde? Vai na divisão da onde? A palavra faz a divisão, ela separa o sentimento do conhecimento. E ali ela cura a pessoa. O que cura o crente é a palavra. Porque nós temos uma geração de gente doente, uma geração de crentes capengas, uma geração de crentes que troca Jesus por um quimba de cigarro fumado, uma geração de crentes que fazem festa na internet, fazem com luzes e tudo, mas daqui a pouco estão tudo tombado, caído no chão. Tom é o barato do Brasil. A única maquininha para pessoa física, jurídica ou MEI, com taxas a partir de 0,74%. E mais, já vem com chip com internet ilimitada. Não tem mais quem pregue, porque as pregações são assim: vai dar certo, você vai chegar, você vai conquistar, Deus vai te dar, o céu vai abrir, você vai passar. Isso, é só promessas vazias. Quando na verdade isso aqui é uma guerra. Não adianta colocar flores na mão de um soldado e mandar ele para a guerra. Flores não vencem inimigo. O que vence o inimigo é armamento pesado. E aí vem o problema, pergunte qual? Do que adianta ter uma arma forte na mão se você não sabe usar ela? Uma vez eu contei aqui, eu assisti um filme daquele chinês, o Jack Chan, eu acho que ele é chinês. Ele brigou com 500 pessoas. Aí ele cansou, tomou a metralhadora da mão de um soldado e apontou. Os 500 levantaram a mão. Um soldado observou e viu que ele não pegava direito na arma. O soldado avançou para frente dele e disse: para, senão eu vou atirar, para, senão eu vou atirar. E ele atirou, não saiu uma bala. O soldado tomou a espingarda dele, a metralhadora, mexeu no botão e fez assim. Jack Chan levantou as mãos. O soldado disse: do que adianta ter uma arma na mão se você não sabe usar? Eu estou pregando para pentecostais. Se você soubesse o que significa glória a Deus, o que acontece quando você diz aleluia, o que acontece quando você fala hosanas, se você soubesse o que acontece quando essa irmã levantou a mão ali, quando um crente fica em pé e bate os pés no chão assim, se você soubesse o que isso acontece no mundo espiritual, você copiaria eles. Não, pastor, mas isso não combina com a minha feminilidade. Eu já vi cantoras falarem isso para mim: pastor, eu não tenho um estilo pentecostal, porque o meu estilo é mais adoração, é worship. Olha que coisa, worship. O que é worship? É adoração em slow motion. Sabe o que é slow motion? Câmera lenta. O pessoal adora assim, ó. Parece aquele do filme Matrix. Funciona, mas é muito pequeno. A adoração verdadeira, aquela extravagante, ela desestrutura o reino das trevas. Ela mexe com o inferno. Ela provoca um ambiente insalubre para o diabo. O diabo não suporta barulho. O diabo não, porque o nosso barulho não é um barulho de esquizofrenia, é um barulho de adoração. E aí vem a parte mais bonita, pergunte qual? O tal do glória a Deus. Pergunte por quê? Todo som procura o alvo para o qual ele foi criado. Você está num shopping center, na praça de alimentação, está aquele burburinho, as pessoas gritando, falando, você não está nem aí. De repente alguém chama você pelo nome, João, automaticamente você olha. Por quê? Porque a pessoa direcionou, o som saiu com o alvo.
Quando nós falamos glória a Deus, o que acontece? O som busca o alvo. E não tem dois deuses, só existe um. O glória a Deus sai da terra, atravessa o teto, atravessa o céu atmosférico, onde estão os pássaros e os aviões, atravessa o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, atravessa o portão do terceiro céu, entra na Nova Jerusalém, atravessa as ruas de ouro, passa por cima da ponte do rio da vida, vai até o tabernáculo do Deus vivo, atravessa o alpendre, o átrio, o lugar santo, e entra no santo dos santos. Quando entra no santo dos santos, agora escute, Deus não escuta o glória a Deus, Deus sente o perfume do glória a Deus. Pastor, o senhor é maluco? Leia Apocalipse. Os anjos pegam uma adoração e derramam diante do Senhor, e o Senhor sente o perfume. Não é esquisito? Não era para Deus ouvir? E por que Deus não escuta? Pergunte por que não, pastor. Porque tem gente que grita da boca para fora. Tem gente que grita para esconder um bocejo de sono. Já viu? Vigília acontece muito disso. A pessoa vai ai, glória. O outro dá glória a Deus porque está com vergonha, porque o irmão do lado está dando glória a Deus também. Vou dar aqui porque senão o povo vai achar. Só que não saiu da fonte original, que é o coração. Então o Espírito Santo pega a sua adoração e filtra. Ele fala: Senhor, o Senhor não vai ouvir, o Senhor vai sentir a profundidade da adoração. Quando entra diante de Deus, o Espírito Santo não leva o louvor para o ouvido, ele leva para diante do altar. Aí Deus sente o perfume. Quando ele sente o perfume da adoração perfeita, aí ele fala: você me adorou e mandou glória para cima, então eu vou te abençoar mandando glória para baixo. Você manda glória, ele resolve mandar batismos com o Espírito Santo. Você manda aleluia, ele resolve curar o seu corpo físico. Você resolve dar uma adoração extravagante, ele vai lá no cartório e destrava o documento. Você faz uma coisa de maluco aqui, ele vai lá no coração do juiz e planta no coração dele que o milagre é seu. Adoração extravagante mexe com o céu. Mexe com o céu. Os nossos pais não tinham cultura bíblica, não tinham conhecimento espiritual e faziam isso. Aí vem a nossa geração que é mestre em falar how are you? Poliglotas, estudados. Aí ao invés de ficarem prestando atenção no que eu estou pregando, ficam analisando. Alguns com canetinho, papel na mão, perninha cruzada, e vão escrevendo e ficam filosofando. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Aí o irmãozinho do lado, que não tem cultura nenhuma, o pastor está pregando e ele: fala a Deus! Eita que está ficando bom! Aí todo mundo olha para trás, a criatura não está nem aí com você. Ela grita e adora. Aí alguém pergunta: por que aquele velho crente barulhento está de pé até hoje? E aquele outro intelectual que questionava tudo, tá, Deus sabe aonde? Porque ele treinou a parte espiritual dele. Eu não entro aqui dentro para receber palavras de autoajuda. Eu não venho à igreja para receber palavras que massageiam o meu ego e digam assim: não, seu casamento vai dar certo. Se você quer isso, não venha numa Assembleia de Deus. Fica em casa, digita lá Pablo Marçal, digita Tiago Brunet. Tem um monte de gente que sabe falar sobre autoajuda, que vai pegar você que está caído e fazer você sentir o homem ou a mulher mais poderoso do mundo. Porque é para isso que serve palavras de autoajuda. Aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda do alto. E como é que a ajuda vem do alto? Primeiro a gente manda, depois a gente recebe. Primeiro a gente crê e diz: isso é para mim. Aí você pega, aí Deus te dá. Mas você fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Anota tudo aí. Vem pro culto e fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. É pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Fica aí me olhando com essa boca travada, essa língua de aço, essa boca de ferro, esse queixo de concreto. Aqui só se vence no grito. Tem algum adorador aqui? Então agora não grita não. Agora dá um berro de adoração aqui. Atos 19. Paulo chega na cidade de Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia, a cidade que detinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou de Afrodite, a deusa do amor. 800 portas num quadrilátero gigante. Em cada porta um sacerdote ou uma sacerdotisa, chamados de prostitutos cultuais, porque o culto dado à deusa do amor era um culto de libertinagem.
era um culto de cafajestagem. Era um culto do prazer. Era sexo livre. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, uma mulher com 10 homens, 10 homens com uma mulher. Era o que a deusa do amor exigia deles. O prazer acima de qualquer coisa. Paulo chegou em Éfeso a primeira vez jovem, desceu do cais do porto, danou a pregar, tomou uma saraivada de pedras, que ele teve que se esconder no cais do porto e sumiu dali. Propôs no coração nunca mais voltar àquela cidade perversa. Uma cidade que em alta temporada chegava a ter 1 milhão de habitantes. Era uma megalópole, era uma Campinas da vida. Assim como Campinas já foi chamada de cidade da AIDS, por causa da promiscuidade que havia em um certo tempo, Éfeso era conhecido pela promiscuidade dela. E promiscuidade nasce de espíritos malignos, de demônios que querem deformar e deturpar a imagem de Deus colocada dentro do ser humano. O povo de Éfeso vivia sobre a tutela de espíritos malignos. E detalhe, eram inteligentes, eram gregos, pais da filosofia. E alguém diz assim: se são inteligentes, não são movidos por espíritos. Isso aqui é puro sentimento humano. Daí vem o helenismo, o sentimento onde o homem tem que realizar os seus desejos a qualquer custo, porque a vida começa aqui e termina aqui. É aquilo que você escuta as pessoas falar assim: aproveite a vida doidado, porque a vida é curta, viva na intensidade dela. Não, não é assim, porque a vida começa aqui, mas não termina aqui. E só o cristianismo ensina isso. O cristianismo diz que a vida começa aqui, mas ela reflete para a eternidade. Aí eu vou usar a frase de Máximos, lá daquele filme, o Gladiador: que você faz aqui ecoa na eternidade. E isso é um pensamento filosófico, e é verdade. Então, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, dos gregos, dos ricos, dos homens, das mulheres de sexo livre, ele começa a perceber agora na segunda vez, que na primeira ele foi expulso. Ele começa, antes de sair na rua pregando, eu quero conhecer o meu inimigo, estratégia. Quando o jovem chegou lá usando a força e tentou enfrentar o diabo expulsou ele de lá. Agora velho, ele entra na cidade e não sai pregando, ele sai vasculhando. Ele vê o templo da deusa Diana e vê que o povo é tomado por aqueles espíritos. Ele caminha mais um pouquinho e encontra centros de feitiçaria. Pesado. Eu estou falando de 2 mil anos atrás. Leia depois Atos 19, você vai ver o que está escrito. Que os feiticeiros depois traziam as fórmulas de encantamento para que Paulo queimasse no meio da rua. Por que levavam? Porque o nanico Paulo conseguiu provar para eles que havia um espírito maior do que todos os outros. Que antes do Espírito Santo entrar naquele lugar, quem mandava eram demônios. Que antes de Deus entrar naquele lugar, quem mandavam eram potestades, tronos. Você já leu a carta aos Efésios? Os jovens devem lembrar da música do... Como é que é o nome daquele cantor lá do Espírito Santo? Anderson Freire. Que fizeram até um rap dele, né? Cantando a armadura da guerra. Porque Paulo escreve para Éfeso, a cidade dos ricos, dos inteligentes, dos gregos. E ele vai falar para eles sobre o mundo espiritual. Olha o que está escrito no capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra, vai anotando aí, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que habitam nas regiões celestiais. Isso é sério. Paulo está dizendo que os demônios que existem não são só aqueles que manifestam na Universal, que a gente conhece pelo apelido, Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua. Esses aí são os menores. Tanto é que se manifestam em cultos. Eu chamo de demônios kamikazes, suicidas. Imagina, tem 500 crentes cheios do Espírito Santo, aí cai um endemoniado. É covardia. É você estar lá num jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Aí você é corintiano, vai com a camisa do Corinthians, vai lá na torcida do Palmeiras. Vai fazer o que lá, infeliz? Vão te matar lá. É a mesma coisa, entra um endemoniado aqui, só um demônio só, a pomba gira, com 500 crentes pentecostais. O que é que ele quer aqui? Atrapalhar o culto, ele fazer: eu cansei de viver, só a igreja pode me amarrar e mandar para o inferno. Os verdadeiros demônios não são os que se manifestam aqui, são aqueles que não aparecem, são aqueles que estão dentro da sua casa agora. E não conte para ninguém. Eles estão lá porque existem pontos de contato. Eles têm legalidade para ficar na sua casa. Como assim, pastor? Cunha de Acã, capa babilônica, comida sacrificada a ídolos, 24 horas olhando pornografia na internet, mandando nude para o namorado ou para quem quer que seja pela internet. Não há oração, não há fogo, não há glória. Aí os nossos filhos estão se mutilando. Aí nossos filhos estão endemoniados. Não, meu filho não, pastor. Não, tenta tomar o telefone da sua filha de 15 anos. Vai lá, vamos ver se você é macho.
Vamos ver se a senhora é mulher. Vai lá, me dá seu celular aqui. Tenta arrancar o controle como é que chama, Roberto, aquele negócio que você... do videogame dele. Vai lá, vamos ver se você é homem e é mulher para isso. Você perdeu a autoridade sobre a sua casa. Demônios estão lá dentro. Pastor, mas eu não sinto. Sentiu o quê? Você não sente nem Jesus na igreja? Vai sentir demônios na sua casa? Mas eles existem. Os crentes acreditam em bênção, mas já não acreditam mais em maldição. É um contrassenso. Acredita em anjo, mas não acredita em demônio. Acredita em Deus, mas diz, não, o diabo não existe. É um contrassenso. Somos pentecostais. Somos sensitivos. Nós percebemos. Nós temos o dom de discernir espíritos. Onde chegamos, tem que haver limpeza. Onde chegamos, o diabo é obrigado a recuar. Porque se ele não recuar, ele vai se arrebentar. Por quê, pastor? Porque você carrega a presença do Espírito Santo dentro de você. Ou pelo menos deveria carregar. A nossa raça está tão fraca que ela pula e grita dentro da igreja, fica cheio do Espírito Santo quando o culto termina, entra dentro do carro falando em línguas, mas antes de chegar em casa acabou tudo. Por quê? Vasos trincados, vasos rachados, pontos de contatos colocados. Não há quem faça pactos com Deus. O janeiro profético deveria ser um janeiro de arrependimento. Deveria ser um janeiro onde eu passei o ano inteiro pecando, então eu preciso botar minha vida no altar. Mas não, é o mês onde a gente trata Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Você vai esfregar a lâmpada, Ele vai aparecer, eu vou te dar tudo que você quer. Vou fazer. É isso que a gente quer. Como se Deus não soubesse o que você precisa. Alguém tem dúvida de que Deus sabe ou não sabe do que você precisa? Deus sabe que você precisa ou não? Se Ele sabe que você precisa, por que você tem que ficar falando? O que eu faço, pastor? Dê a Ele o que Ele precisa. É uma troca. Como assim, pastor? Deus não age, não no Novo Testamento. Ele agia no Velho, operando eu. No Novo Testamento Ele não age, Ele reage. A ação é sua. É você que provoca. É você que entrou aqui dentro dizendo assim, Senhor, eu estou com a vida arrebentada, mas eu quero colocá-la no altar hoje. Eu entrei aqui com a minha mente sendo acusada pelo diabo, pelo monte de pecado, mas eu quero vencer esses pecados. Senhor, eu quero ser um crente de verdade de novo, eu quero ser santo de novo. Mas e a sua vida financeira, a sua vida, isso aí, as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro eu busco o reino de Deus com toda a sua justiça, aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Esse é o caminho, mas a gente faz o inverso. A gente chega aqui procurando as demais coisas, para depois buscarmos o reino de Deus. E aí nada acontece. E aí não tem igreja que te comporte. Não é essa, aqui do lado, ou lá na esquina, ou outro ministério. Você nos últimos 10 anos já passou por 50 igrejas, procurando uma perfeita. Não há igreja perfeita, porque a perfeição não está nessas 4 paredes, e não está num culto de 1h30. O que muda o crente é o que ele carrega dentro dele. E o que eu carrego dentro de mim, pastor? Conhecimento, graça, presença, arrependimento, conhecimento do que você é. O que eu sou, pastor? Filho de Deus. O que eu sou, pastor? Herdeiro das promessas. O que eu sou, pastor? Alguém que o diabo não pode me tocar. Por que não pode? Porque eu não sou um indigente. Eu sou filho de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. E se o seu nome está escrito no livro da vida, como é que o diabo faz você gato e sapato? Ele só faz você gato e sapato porque você ainda não encarou ele de verdade. Pastor, mas eu levo uma vida cheia de defeitos. É aí que está, você peca e não confessa. Você peca e se acostumou com o pecado. Você tem pecadinhos de estimação que você fez questão de não abrir mão deles. E cada vez que uma igreja oprime você e fala para você que você tem que abandonar, você diz, você não manda na minha vida, eu vou para aquela igreja porque lá aceita. Você se tornou dono do seu nariz. Um homem pregando a palavra de terno e gravata já não te inspira mais. Você come lixo tóxico de internet todo dia, fica questionando a sua fé, fica olhando a vida dos outros. Não, se está funcionando ali, vai funcionar para mim também, porque sou eu que sou otário, sou eu que sou trouxa. Você esqueceu que Deus não trabalha com régua. Quando Deus nos fez, Ele não fez a gente como faz a General Motors quando resolve soltar um carro. Já percebeu que de vez em quando você está assistindo na televisão, entra uma propaganda dizendo, você que tem um carro, fabricado no ano tal, leve ele para um recal agora. Se você não levar o carro lá na companhia para ter um recal, você não consegue financiar ele. Você não consegue pagar o imposto dele, porque ele tem um defeito crônico. Se ele não for consertado, ele vai te levar à morte. Por quê? Todo carro feito naquele ano são com defeito, porque todos foram feitos na mesma forma. E Deus não faz a gente na mesma forma. Deus não trabalha com forma, Ele trabalha com formas. Não entendeu? Vou falar de novo. Deus não tem uma forma onde Ele diz, vou fazer todo mundo igual. Cada um de nós é cada um de nós. Cada um de nós tem um mistério com Deus.
Deus exige coisa de você que não exige de mim. E exige coisa de mim que nunca vai exigir de você. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer e não tem que dar satisfação a ninguém. Alguns aqui dentro sabem que se não jejuar e orar, não recebe a vitória. Outros não jejuam e não oram e recebem a vitória. Por quê? Porque Deus trata cada um de um jeito. Mas Ele estabeleceu leis. Aquele que pede, aquele que bate a porta, aquele que procura. Então você está num lugar procurando, batendo na porta e recebendo? Ou não? Você só está aqui para me analisar, para ver se a minha gravata está equilibrada ou se a minha barba está... Ou você vem para a igreja apenas carregado pela religiosidade, ou você vem aqui para aprender. Porque se você sair daqui com conhecimento, Deus pode mudar a sua vida nessa semana de uma maneira tão drástica, tão violenta, que as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer nunca mais. Vamos falar, essa pessoa saiu daqui com defeito, agora está aqui perfeita. Saiu daqui cheio de problemas, agora está aqui solucionando o problema dos outros. Foi num culto, será que ela viu um passarinho verde? Aí a pessoa grita, não, foi uma pombinha de fogo que desceu lá. Era o Espírito Santo no culto. Mas como? A pessoa destravou a mente dela, destravou a alma dela, e ela entendeu que não dá para resolver tudo no braço, não dá para resolver tudo no conhecimento, mas dá para resolver tudo se você entrar no mundo do diabo e falar para ele, eu sei que é você, e eu vou vencer você, porque sozinho eu não dou conta, mas quem está dentro de mim dá conta. Quando Paulo percebeu que Éfeso era dominado por espíritos, por idolatria e por demônios, ele começou a andar e disse, Senhor, não dá para enfrentar isso aqui sozinho. Ele virou a esquina, estava vindo 12 homens. Ele olhou os 12, ele sabia que eram crentes. Quando um crente achou outro, a pergunta dele, de que igreja o irmão é? Sou da Assembleia. Qual convenção? Madureira ou missão? Para depois ir. Paulo olhou para eles, olha o que eles disse. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não é uma pergunta esquisita? Falar que um crente conhece o Espírito Santo. Ora, tinha 20 anos que o Pentecostes tinha queimado Jerusalém. Aqueles ali eram herdeiros daqueles que saíram lá de Jerusalém e impregnaram o Evangelho no mundo. Fazia 20 anos que o Espírito Santo havia descido na terra, os crentes conheciam o Espírito Santo. Aí Paulo chega numa cidade onde os demônios mandam, onde a idolatria manda, onde a feitiçaria manda. Aí Paulo encontra os crentes, a única igreja que tinha lá, e fala assim, essa igreja aí conhece o Espírito Santo? Pior do que a pergunta foi a resposta. Nós nunca nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Como assim um crente não conhece o Espírito Santo? Como assim um pentecostal não conhece o Espírito Santo? Como assim um pentecostal nunca subiu um monte para orar? Pentecostal que se preza já foi para o meio do mato. Há um mistério na mata. Fale o que quiser, repito, há um mistério na mata. Há um mistério em orar com crentes malucos, com crentes extravagantes. Há um mistério em orar com aqueles crentes que não estão nem aí para as pessoas. Quando Deus toma eles, eles dançam, sapateiam, brincam, pulam. E quando alguém olha para eles estão nem aí, porque eles sabem o que significa aquilo. Há um mistério quando o crente ora em línguas. Há um mistério. Aí os crentes não querem orar mais em línguas, querem bater palmas e cantar louvores que sejam suaves. Aí o diabo entra no nosso meio e congrega com a gente, porque nada o incomoda. Tente lembrar a última vez que você viu cair uma pessoa endemoniada dentro de um culto nosso. Tenta lembrar. E lembra a dificuldade que foi para expulsar. Tem que se lembrar a última vez que você viu um testemunho de cura de verdade. Eu não estou falando de dor de dente, estou falando de cura de verdade. Tem que lembrar qual foi a última vez que você viu alguém falar que foi arrebatado em espírito e voltou para contar alguma coisa. Será que era tudo mentira? Será que é a minha geração? Será que a geração desses mais velhos que estão aqui era uma geração idiota, facilmente enganada? Não, era verdade. E por que não acontece mais? Houve uma mudança. E não foi no Senhor, foi em nós. Aí ele está aqui dizendo assim, o Espírito Santo é o mesmo. O batismo com o Espírito Santo é o mesmo. O dom da profecia ainda existe. A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. O dom de variedade de línguas existe. O dom de interpretação de línguas também. Existe também o dom de operação de maravilhas. Existem os dons de curar os enfermos. Existe o dom de discernir espíritos. A igreja tem 9 dons espirituais à disposição dela e ninguém recebe mais nada. Por quê? Porque a gente quer pirotecnia, entretenimento. Queremos o telão, a música bonita, queremos fazer isso para cá, queremos uma palavra que eu vou vencer essa semana, eu vou fechar meu contrato de milhões. Esquecemos que quando entramos por essas portas, o que tem que ser tratado é o que está aqui dentro. É o Espírito. E o Espírito é movido pelo Espírito.
E o Espírito Santo está aqui. Aonde, pastor? Aí pertinho de você. Mas eu não sinto. Como é que você vai sentir se você está mais carnal do que antes? Como é que você vai sentir se você não tem uma vida regrada, santificada, se você não jejua mais, se você leva uma vida lá, vão ter? Com todo respeito, sua vida é porca. Sua vida é podre. Ih, pastor, pega leve, você veio falar de doutrina aqui? Não, para isso tem os pastores da igreja. Eu vim falar de vergonha na cara. Pega leve, pastor. Ó, já passou do horário, a porta da rua é serventia da casa, vai embora. Vai lá assistir The Walking Dead, porque você parece um figurante daquela série, um zumbi. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: eu mostrei para Paulo que a cidade era dominada por demônios, e só tem uma maneira de vencer demônios. Não é usando cultura, não é usando beleza, é com crentes cheios do Espírito Santo. Só dá para vencer o diabo. Eu vou falar uma coisa que muita gente não gosta, mas é verdade. Só dá para vencer o diabo com canelas de fogo. Tem algum canelinha de fogo aqui? Então vem comigo, pelo amor de Deus. Não, pastor, eu já fui, mas agora, o senhor sabe, eu sou psicólogo, sou psicanalista, eu sou engenheiro, pastor, eu sou advogado. Pastor, olha o meu carro, se alguém me olhar assim, ninguém vai querer contratar o meu escritório. Oh, coisa ruim. Títulos funcionam daquela porta para fora. Lá fora encarna o advogado, o psicólogo, o médico, o doutor. Entrou aqui dentro, por favor, tire esta roupa de super-homem, tire essa roupa de Mulher Maravilha. Vem dançar comigo, Davi. Vem adorar ao redor da arca. Vem buscar a presença. Comece a orar em línguas estranhas. Comece a pedir que o céu se manifeste. Os anjos estão passando aí do lado e você não está percebendo eles. Pastor, mas isso é coisa de maluco. E quem é que disse que Deus se revela para gente normal? Os normais são chatos demais. Deus se revela para os loucos. Tem algum maluco aqui? Então reage. Reage. Reage nessa noite, pelo amor de Deus. Eu estou encerrando. Paulo encontrou 12 crentes. Nós não conhecemos o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: vocês foram batizados no que? Eles no batismo de João. Aí Paulo disse: João fez o batismo da água para arrependimento. Vocês conhecem a liturgia, a estrutura religiosa. E é por isso que o diabo domina vocês. É por isso que a igreja não cresce nessa cidade. É por isso que mesmo tendo uma igreja em Éfeso, o diabo continua operando. Porque tem uma igreja, mas é uma igreja metódica. É uma igreja estabelecida em princípios de fundamentos religiosos. É uma igreja que perdeu a percepção daquilo que é extrasensorial, daquilo que é metafísico, daquilo que é invisível, vai anotando as palavras, daquilo que é eterno e daquilo que é etéreo. O que é etéreo, pastor? É aquilo que é translúcido, é aquilo que a matéria não pode dominar. Não somos normais. Prova que eu não sou normal, pastor. Prova agora. Lembra aí quando você foi fazer aquela visita, que alguém te chamou? Por um momento você lembrou que era crente. Chorou: Senhor, me ajuda, estou indo visitar. Aí você entrou dentro da casa, do escritório, botou o pé lá dentro, subiu um arrepio, saiu daqui, ó, foi até o alto da cabeça. Quem já passou por isso? Por que só você arrepiou? Pergunte por quê, pastor. Só fala se todo mundo perguntar. Porque você ativou o seu homem espiritual. E o homem espiritual, quando entrou lá dentro, ele percebeu o mundo espiritual. Se arrepiou, deu calafrios. A mãe da gente falava: passa a morte que eu estou forte. Alguém lembra quando dava aqueles: passa a morte que eu estou forte? Por quê? Porque os nossos pais que não conheciam Deus sabiam que era o mundo espiritual se revelando. O nosso problema é que a gente quer resolver tudo aqui. Quer ver? Vou falar uma coisa para deixar todo mundo apavorado aqui, pastor. Isso vai me dar processo. Seja o que Deus quiser. Você nunca se perguntou de onde vem a autoridade de Alexandre de Moraes? Você acha normal um homem que enfrentou Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e venceu? Um homem que enfrentou Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, e venceu? Os Estados Unidos da América nunca revogaram a lei Magnitsky, que foi a lei que fez com que Maduro, Cuba,
e outros países aí ficassem em miséria, porque proibiu as pessoas de manterem relações com o mundo livre, e por isso fracassaram. Aí vem Donald Trump e revoga a lei magnífica. Você acha que é um homem mesmo? Eu já tive com ele. Dá medo. O olhar dele é cruel. Quem é espiritual sabe que ali é só uma carcaça. Tem uma entidade lá dentro. E não é uma entidade dessa que a gente expulsa aqui na igreja, não. É um principado. É uma potestade. Foi que destruiu a sua família. Foi que destruiu a sua empresa. Foi que arrastou seu filho para as drogas. Fez a sua filha virar prostituta. Foi que destruiu o seu ministério. E aí você põe, não, a culpa é do pastor, é daquela convenção. Não, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades, espíritos superiores que navegam nas regiões celestiais.